E aí, pessoal da usinagem, tudo bem? Engrenageiro falando. Hoje eu vou falar de um assunto que pode ser de interesse geral aí para o pessoal que gosta do canal, acompanha. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deem um like se gostar e compartilhem, porque isso vai ajudar o nosso canal a crescer e terá muito conteúdo para compartilhar com vocês. Hoje eu vou estar falando sobre indexação em máquinas geradoras, como essa, como as renâneas convencionais dedicadas. Esse é um assunto que traz muita dúvida para quem opera esse tipo de máquina, para quem de repente quer adaptar uma fresadora. Então eu vou deixar esse conceito bem claro para vocês, demonstrando tanto em cálculos como na teoria. Bom, pessoal, um conceito muito importante sobre a indexação é que geralmente as pessoas, quem está dentro da empresa, da fábrica, acha que é simplesmente dividir o número de dente pela coroa, né? A coroa do divisor no caso. E não é bem assim. Na verdade, esse conceito funciona para peças dente a dente, né? Quando a gente trabalha com montagem de grade, mas quando a gente trabalha com geração, esse é um processo que muda um pouco, o modo de pensamento deve mudar um pouco, porque nem sempre esse conceito vai bater. E por que não? Eu vou mostrar para vocês. O que acontece é o seguinte, quando você monta a divisão em relação ao giro do eixo da ferramenta, a lógica, na verdade, seria essa mesmo, né? Para cada um giro da ferramenta, você tem que fazer um dente, tá certo? A lógica sempre gira em torno disso. Mas nem sempre o mecanismo de transmissão, né? A relação de transmissão do dente será a mesma do eixo. Por isso que a dedução simplista que foi citada no início do vídeo nem sempre vai funcionar, né? Você sempre vai ter que avaliar as transmissões que são montadas de modo que o resultado final disso seja exatamente o que eu falei. Para cada uma volta do eixo deve-se fazer um dente. Bom, pessoal, divisão de engrenagens, né? Conceito básico, na verdade, a equação que é utilizada em geradoras não difere muito, tá? Na verdade, se existir alguma variação, seria algum tipo de mudança de transmissão anterior à montagem da indexação, né? Onde tem algumas máquinas que tem a montagem, né? Montagem comum, né? Roda A, B, C e D. E anteriormente a isso, né? Pode existir uma redução. E essa redução pode haver para facilitar cálculo, ou então para número de dentes, né, maiores para fabricação. Às vezes se altera essa redução, que geralmente é direta ao sem fim que toca a coroa de indexação, de modo a alterar de fato a transmissão do giro, né? Então pode ser que essa relação, exista uma relação E e D, aqui seria a divisão, né? Desculpa. Pode ser que essa relação E e D seja X, pode ser que eu possa alterar ela, né? E dividido por D. Pode ser que eu tenha uma outra opção, onde essa relação vire X sobre 2. X dividido por 2. Entendeu? Então o que pode haver em geradoras é isso. Mas basicamente para a montagem das 4 rodas de indexação,
O que se usa é constante dividido pelo número de dentes. Geralmente é o que se usa. O que seria essa constante? Muita gente acha de modo simplista, né, como eu já havia dito, que a constante é simplesmente o número de dentes da coroa da mesa, do divisor, enfim. Mas não é. Na verdade, a constante, você sempre tem que levar em consideração esse conceito. Número de dentes da coroa dividido pela relação de giro da ferramenta. Tá ok? Isso significa o quê? Que para cada volta da ferramenta deve ser feito um dente. Para cada volta da ferramenta deve ser feito um dente da engrenagem. Certo? Só que aqui, por exemplo, pode acontecer dessa relação não ser direta ao número de dentes da coroa, né? Como eu inclusive já havia dito. Pode ser que isso seja diferente, isso aqui seja diferente disso. Supondo que a coroa seja de 40 dentes e o eixo deu uma volta, né? Se houver alguma transmissão no meio tempo, né? Se tiver alguma transmissão entre esse arranjo, isso aqui já está errado. Então você sempre terá que observar o número de dentes da coroa em relação ao giro da ferramenta, né? Então foi como eu disse nesse exemplo aqui. Aqui vocês podem ver que tem uma multiplicação inicialmente, né? Então eu tenho uma engrenagem aqui de X, né? X número de dente. E aqui transmite é X dividido por 2, né? Exatamente metade dessa. Então, para cada uma volta aqui, ela está transmitindo 2 voltas até a próxima redução lá, tá certo? Então agora eu vou dar a volta aqui. Então lá é uma multiplicação, só para deixar claro. Ali existe uma multiplicação e aqui tem uma redução, né? Então eu recebo duas voltas aqui para uma da ferramenta. Só que aqui quando transmite no eixo, né? Lógico, a multiplicação vem em direção a A, mas antes passa por essa redução, que na verdade é de 1 para 4. A cada uma volta aqui, ela dá 1/4 de volta aqui, tá certo? Ou para cada uma volta movida, ela recebe 4 voltas da motora, tá certo? Para cada uma da movida, 4 da motora. Então existe uma redução de 1 para 4. Então, se lá tem uma multiplicação de 1 para 2 e aqui tem uma redução de 1 para 4, a gente chega à conclusão que a redução é 1/2, tá certo? Então eu vou demonstrar em cálculos porque a constante aqui é 20 e não 40.
Mas acredito que já tem muita gente que entendeu, né? Só pra... Bom, então o arranjo ficaria assim, né? Já expliquei aqui, seria 0,5 voltas na entrada A. O que isso significa? Que uma volta na A está dando 2 voltas no hobby, na ferramenta, no caracol. Só que não é isso que eu preciso. O que eu preciso é uma volta no caracol é igual o lente da engrenagem, né? Uma ferramenta de uma entrada, obviamente. Então, vamos ter que ajustar isso aqui. Então vamos lá. 2 voltas no caracol. Tá assim, ó, 2 voltas igual a 40 dividido pelo número de dente. Esse aqui é o número de dente da coroa. Só que eu preciso de uma. Vou fazer uma regra de 3 simples, né? 2E. Cancela. Vem dividindo para cá. Se está multiplicando, vem dividindo. 20. Então, só para deixar claro, a constante daquela máquina é 20, por causa das reduções que ela tem ao longo do seu mecanismo. Ao contrário do outro exemplo, que não existe reduções e ele vem direto. Tá certo, pessoal? Só mais um exemplo. Ó. Vamos supor que só tivesse essa multiplicação aqui. Vamos supor que não existisse a redução de 1 para 4, só tivesse a multiplicação. Então aqui seria o inverso, né? Para cada... Aqui seria, para uma volta do hobby, ele transmite 2 voltas no eixo. Vamos supor que aquele eixo que eu mostrei para vocês não passasse por essa redução e já fosse direto para a entrada A. Então já seria ao contrário, ficaria 0,5. Porque se transmite 2 voltas, se a gente pegar uma volta, se transmite 2 voltas para a roda A, isso é só um exemplo, tá, pessoal? Não vai confundir. Se transmitisse 2 voltas para a roda A, através de uma volta do caracol, né? Uma volta na roda A seria 0,5 no caracol, seria metade de uma volta no caracol. Mas seria o contrário. Por Z, ficaria 0,5 por Z igual a 40. Cortaria, viria, estou multiplicando, viria dividindo, ficaria 80. Se tivesse só aquela primeira multiplicação, nós teríamos que usar 80 dentes lá, tá bom? Mas não é isso. Isso é só um exemplo. A verdade é isso aqui. Voltando para nossa fórmula. Constante dividido por Z. Naquele caso, fica 20 dividido por, vamos considerar um número de dentes, 80. Ficaria assim, né? Então não necessariamente o número de dentes da coroa será o número de constante, a não ser que esse arranjo esteja direto ou com a mesma transmissão. Geralmente em geradoras dedicadas, Renania, Hobby, Falter, Lawrence, enfim, não é. Geralmente sempre existem transmissões intermediárias que alteram o número da constante. Tá certo?
Bom, para achar as rodas, você pode trabalhar com 2 rodas e uma intermediária. Mas geralmente você pode pegar esse arranjo, né? Transforma em 4 rodas. Pega o arranjo da constante e deixa a roda A, o arranjo do dente você deixa na roda D. E usa duas rodas igual, geralmente 60. Aqui você já tem 4 rodas distintas. Se precisa fatorar, você fatora. Vamos supor que você não tenha roda de 60, 2 rodas de 60, vamos supor. A gente pode simplificar por 2, por exemplo. Divide por 2. Divide por 2. Você pode usar uma roda de 30 e uma roda de 40. Certo, pessoal? Então, basicamente é assim que funciona a indexação ou a divisão de dentes em tiradoras. 2 conceitos básicos: observação da relação, né? De modo que um giro da ferramenta seja igual a um dente feito. Então, se eu tenho 80 dentes a fazer, obrigatoriamente minha ferramenta tem que dar 80 giros. Claro, se esse hobby tiver uma entrada, né? Conceitos para hobby de uma entrada. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curta, compartilhe nosso vídeo, se inscreva no canal. Você vai estar ajudando a gente a estar crescendo e assim estar fazendo mais conteúdos de alto nível, que com certeza irão ajudar vocês no seu dia a dia. Tá bom? Um abraço a todos.